Hoje nós vamos conversar sobre uma breve análise dos ambientes onde nós estamos vivendo e das condições climáticas. Isso é muito importante para que você possa selecionar os equipamentos que você tem à mão para poder sobreviver nessa situação com a sua família. É importante que vocês façam uma análise aonde vocês moram e os locais aonde vocês visitam ou onde vocês frequentam. Então, por exemplo, se você mora no Rio Grande do Sul, você sabe que tem um período do ano extremamente frio, você vai ter material, equipamento para enfrentar esse frio. Se você viaja para o Nordeste, para a região Nordeste, você sabe que lá vai ser calor o tempo todo. Então você também vai estar preparado para o que você vai enfrentar lá. Então, você vai combinar essas informações de condições climáticas, incluindo aí principalmente a parte de temperaturas e a parte de ambientes. Você pode estar numa montanha, você pode estar numa floresta, no litoral, numa área de pântano, numa região árida. Então tudo isso vão criar condições para que você escolha os equipamentos, materiais que você precisa ter em casa, os suprimentos inclusive. Então vamos começar com frio e calor. Eu morei uma vez na cidade de Lorena. Lorena fica muito próximo a Campos do Jordão. Só que eu tinha vindo de Cáceres, no Mato Grosso, por 2 anos eu morei lá, e antes disso eu morei 4 anos em Manaus. Ou seja, eu passei 6 anos com temperaturas muito altas e praticamente os agasalhos, cobertores em casa se deterioraram, a gente foi dando, a gente foi passando à frente e quando nós chegamos em Lorena, chegamos na época do verão, então estava tudo tranquilo, até chegar o inverno. Aí nós descobrimos que a gente estava sem agasalho, sem touca, sem meia, tudo faltando e tivemos que comprar meio que às pressas. Então não é interessante que você esteja num local que você não tenha essa breve análise climática, como é que funciona. Além disso, nós podemos enfrentar condições inesperadas. O clima sempre é um grande mistério, ele se desenvolve de maneira completamente, vamos dizer assim, aleatória até certo ponto, de forma que nós, de vez em quando, somos surpreendidos. Eu já contei num vídeo anterior o que aconteceu no Texas, que é um deserto que teve temperaturas baixíssimas, chegando a 0, congelando água e causando uma série de transtornos para a população. Isso aconteceu em 2020, procura aí na internet que vocês vão acompanhar bem esse caso. Eu também já falei num vídeo, deve estar em algum canto aí da tela, tá? A minha produção vai colocar ali a referência dos vídeos que nós comentamos mais detalhadamente esse caso. Então, frio e calor é sempre 2 pontos a se preocupar. Eu, por exemplo, atualmente eu moro numa área muito quente. E inverno aqui é muito pequeno, é de poucos dias ou poucas semanas. Mas eu tenho a preocupação de ter material de inverno em casa porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu acho que todo mundo viu aquele filme O Dia Depois do Amanhã, que tem um congelamento inesperado numa área, etc, etc. Não acreditamos em bruxas, muito menos em filmes, mas elas devem existir, né? O ambiente. O ambiente, ele também exige da gente um certo cuidado com essas suas características que influenciam na nossa vida diária. Então, um ambiente de montanha. Como é que vai ser o clima? Ele vai ser chuvoso nesse local? Esse clima de montanha ali naquela área é uma região seca, temperaturas baixas, temperaturas muito altas? Como é que é essa montanha? É alta montanha, baixa montanha? Então nós temos uma série de itens a serem avaliados. Ou se eu moro nesse local, ou se eu vou viajar para esse local. Área de floresta, área de selva, área de mata fechada. Nós temos inúmeros biomas no Brasil, né, de mata fechada. Então nós temos a selva amazônica, que é o mais característico, mas nós temos uma área de mata fechada também no Pantanal, Mata Atlântica, os resquícios de Mata Atlântica, até Cerrado, tem alguns pontos do Cerrado que as árvores são bem altas e a mata é fechada também. Então, qual o material que eu vou usar? Será que eu vou precisar ter um machado pequeno no meu material, um facão? Como é que eu vou trabalhar nessa área?
A própria orientação com bússola sofre forte interferência na área da Amazônia. Ela é um pouquinho diferente do resto do Brasil. Então nós temos que aprender como é que o pessoal que mora naquela área faz. A melhor maneira de você aprender sobre um ambiente é consultar os moradores daquele ambiente. Todo mundo sabe que no Polo Norte ali, os esquimós são o rei daquele ambiente. E é com eles que a gente vai aprender. Por muitos anos, não se sabia como é que eles não tinham a doença escorbuto, que é por falta de vitamina C. Não sabia. As tripulações e navios que chegavam até lá, tem várias histórias, inclusive histórias que nós devemos explorar algumas aqui, de sobreviventes, eles não sabiam. Foram descobrir depois que era através do fígado de alguns animais, de foca, baleia, etc., que eles obtinham a vitamina C para a sua subsistência. Então, assim, quando a gente está num ambiente estranho, a gente procura com os moradores do local como é que se vive ali. Então eu falei da montanha, eu falei da floresta, da selva amazônica, onde eu aprendi muito, particularmente com os ribeirinhos, né? Detalhes, horta na selva, eles fazem suspensa, com canoa velha, com geladeira de isopor furada, eles levantam do chão para evitar umidade e para evitar muitos insetos. E eles têm hortas ali com tudo aquilo que nós temos aqui embaixo, mas elas são elevadas. É uma característica da região que a gente aprende com quem está morando lá. Isso eu aprendi com os ribeirinhos. Quem mora no litoral, em áreas mais afastadas, ele pesca. Sim, qual é a isca que ele usa? Qual é o material que ele usa para pescar? Aonde ele vai pegar marisco? Onde é que facilita essa atividade de pesca como subsistência? Quais são os vegetais que tem ali que podem ser consumidos, né? Então o litoral é uma área bem característica. Nós encontramos coco em algumas partes do litoral. Lembrando que o coco não é nativo do Brasil, veio de fora, lá da área do Pacífico, ou flutuando, ou porque os portugueses desde muito tempo trazem nos seus navios e foram distribuindo por aqui, ou porque planta na beira do litoral, cai no mar, vai flutuando e aporta numa outra praia. Então coco a gente vai encontrar com uma certa facilidade no litoral. Tudo isso faz parte de um ambiente. Regiões áridas. Eu fiz um estágio de sobrevivência na região da Caatinga, lá mais ou menos a uns 10 quilômetros da onde ocorreu o episódio da caçada de lampião. Então é uma área bem seca, bem difícil de se trabalhar. E lá eu me surpreendi, porque os conhecimentos eram muito semelhantes, o modus operandi era muito semelhante a algumas coisas que nós tínhamos na selva, com características muito específicas da Caatinga. A ponto de que a gente ouviu na época do instrutor do estágio, que eu concordo, que você pode estar na Caatinga, morrer de sede do lado de um pé de água, né? O pé de água seria uma planta que iria fornecer água, como por exemplo o caruá, que é uma planta que você não dá nada por ela e ela fornece bastante água. E aí você vai ter um cacto coroa de frade, que é o mais saboroso, o próprio mandacaru, que é um pouco mais amargo, mas a palma é um alimento que se dá para os animais, inclusive. O sertanejo ele planta palma para poder manter as suas criações na época da seca. Então, com eles, a gente aprende. A região árida, ela tem características muito específicas, sendo que na América Latina, na América do Sul, nós temos uma região árida bem característica no Nordeste, temos um deserto no Chile, ali o deserto de Atacama, temos deserto entre a Bolívia, temos a região árida entre a Bolívia e o Paraguai, né? Nós tivemos uma guerra há um tempo atrás entre Bolívia e Paraguai, no outro século, e durante essa guerra muita gente morreu de sede. Ficam essas ideias para cada um dos senhores. Estudar o ambiente que vocês vivem, estudar o ambiente para onde vocês vão, ter os equipamentos apropriados, saber se faz frio, saber se faz calor, se tem água, se não tem água, é sempre uma preocupação. Lembre-se, não sejam só turistas, sejam estudantes. Estudem o local onde vocês estão. Muito obrigado, sobrevivam!